Quando eu analiso que muitas vezes um sistema se volta à derrubada de outro, e esse sistema que derruba outro incorpora os mesmos vícios do anterior, aqui nós temos a imagem do czar Nicolau II, derrubado em 1917 na Rússia e assassinado no ano seguinte, e em cima o outro ditador, Stalin, que assume não no lugar de Nicolau, que foi Lenin, mas depois Stalin, eu vou perceber que exclusão, privilégio de poucos, pobreza, repressão, são valores que continuaram. O que significa isso? Quando eu apenas encaro o poder duro, sem seus sistemas simbólicos, o que acontece muitas vezes é que entre o czar e Stalin tem muito pouca diferença. Aliás, provavelmente há mais repressão sob Stalin do que sob o czar Nicolau II, porque o poder de Nicolau II é baseado na tradição, e uma tradição muito antiga na Rússia. No caso da família Romanov, desde o século XVII. Se eu pego apenas o poder em si, há muito pouca diferença de concentração de poder, repressão, censura, tortura e privilégio de um pequeno grupo. Antes, um grupo em nome do poder que Deus dava ao czar. Agora, o privilégio em nome de um grupo que se pretende representante do povo russo. Nos dois casos, repressão, concentração de poderes e assim por diante. O que eu estou dizendo com isso? O poder, para ser substituído, ele não pode ser apenas a troca de mãos, teria que ser a troca de sistemas simbólicos. Se ao invés de fazer desfiles de Páscoa ou desfiles e procissões religiosas, que os czares faziam, eu fizer desfiles militares na Praça Vermelha, eu vou manter a mesma simbologia, a mesma forma de exercer o poder. Não troco, não analiso de fato a radiografia do poder e troco 6 por meia dúzia. Nesse caso, a troca na Rússia, fruto da profunda injustiça social que marcava a Rússia czarista, deu origem a um outro sistema igualmente repressor, igualmente duro, igualmente excludente, igualmente violento. Só que agora com mais recursos para poder exercer essas questões. O que eu chamo a atenção é que o poder é muito mais parecido do que possamos supor. Religiosos, ateus, capitalistas, comunistas, centro, esquerda, gremistas, colorados, todos se baseiam em torno de 3 questões: símbolos, coerção e consenso. No meio desses 3 círculos, nós poderíamos ter o poder propriamente dito. Todas as formas de poder são formas de dialogar coerção, consenso, através de símbolos mutuamente ensinados, mutuamente aceitos, coletivamente integrados e assim por diante. O poder se organiza de forma simbólica nas praças centrais, ao colocar o prédio de governo e a catedral. O poder se organiza nas formas dos pronomes de tratamento. Os deputados se insultam se tratando de Vossa Excelência. A diferença para a briga na feira ou para a briga em um Grenal é a primeira pessoa ou a segunda pessoa. A diferença está aqui. Tudo em busca sempre da mesma ideia. O meu poder, aquele que eu exerço de esquerda, de direita ou de centro, ele é justo, necessário, natural, tradicional e serve ao interesse da maioria. Então a minha ditadura é mais legal do que a sua. A minha repressão é mais legal do que a sua. O meu ditador é melhor do que o seu. Você defende a ditadura em tal país. Eu acho isso um absurdo, mas eu defendo a ditadura no meu país em tal período. Isso é muito comum, porque o que está em jogo aqui é sempre o meu poder. Todo poder é igual? Não. Isso seria uma generalização injusta e não científica. Nem todo poder é igual. De corrupção, mas eles se assemelham muito nas estruturas de validação. Se eu perguntar aos ditadores da Síria e da Venezuela quem eles representam, eles dirão o verdadeiro interesse do povo. E os outros são invasores, usurpadores, ladrões e assim por diante. O povo sempre corresponde ao meu interesse.